Olá, bem-vindo ao Ideias e Debates. Se você já é um profissional, eu tenho uma pergunta. Você se lembra como você começou a sua carreira? Há 20 anos, o Brasil regulamentou o processo do chamado Jovem Aprendiz. Qualquer pessoa com idade entre 14 e 24 anos pode se candidatar a uma vaga destas, desde que esteja matriculada e cursando o ensino fundamental ou então o ensino médio. É uma oportunidade para milhões de brasileiros. Só que durante a pandemia, mais de 77 mil vagas de jovens aprendizes foram perdidas. Qual é o impacto social disso? Como é que a gente pode reverter este cenário? Eu vou conversar com dois especialistas. O Elvis César Bonassa, ele é diretor da Kairos Desenvolvimento Social, já está aqui com a gente e vai nos ajudar com essas questões. Muito obrigado pela sua presença, Elvis. Obrigado a você, Jeremias. E falo também com a Marcela Toledo. A Marcela é gestora comercial do Mundo do Trabalho Vocação. É isso, Marcela? Tudo bem com você? Tudo bem, uma boa tarde a todos. Ô Marcela, fala rapidamente para a gente sobre. Eu vou falar sobre a pesquisa, mas dá só uma introdução. O que que é a vocação? A vocação tem vários trabalhos e, entre eles, vocês preparam jovens aprendizes, é isso? Isso, a Vocação é uma entidade de assessoramento e atendimento social, e a Vocação trabalha para transformar vidas, né, de crianças, adolescentes e jovens e prepara para o mundo do trabalho. Então, eu sou Hum. responsável pela gestão comercial do Centro de Integração ao Mundo do Trabalho, que é o braço da Vocação que faz a promoção e a inserção de jovens no mundo corporativo. Pois é, você sabe que eu comecei a trabalhar, hoje não pode mais, Elvis, mas eu comecei a trabalhar, na verdade, acho que com 10 anos, depois 11 anos, né? Já fui jogado no mercado de trabalho, né? Mas por isso eu sei a relevância desse trabalho. Você É fez uma verdade. pesquisa, Elvis, que eu queria que você falasse para a gente como é que ela foi feita e o que que ela revela sobre jovens aprendizes no Brasil, que está completando, é isso, 30 anos a lei? Confirma para a A gente. lei de 2000, é. É, 20 anos, 20 né? A anos, lei de então. 2000, 20 ela anos. foi regulamentada, na verdade, em 2005, que foi quando ela realmente começou a ser aplicada com maior intensidade, né? A partir de Uhum. 2005, que é a partir do momento, inclusive, em que nós fizemos o levantamento do dado. Quando começou a haver problemas no mercado de trabalho por causa da pandemia do coronavírus, surgiu uma preocupação muito grande para nós que acompanhamos políticas públicas e os impactos sociais das medidas governamentais. O que estaria acontecendo com os jovens aprendizes, já que todas as medidas adotadas pelo governo federal não tinham nenhum item específico que contemplasse uma proteção maior a esse grupo de trabalhadores, que é um grupo muito importante. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, mas o programa de aprendizagem, ele é uma forma estrutural de inclusão social e produtiva, e daí a nossa preocupação em ver o efeito, já que não houve uma proteção especial. E os números, os resultados foram muito espantosos, porque o que nós vimos foi uma redução brutal do número de vagas, ocasionada pelo fato de as empresas, à medida que os contratos anteriores foram sendo concluídos, não contrataram novos aprendizes para preencher essas vagas. Houve alguns casos de demissão em um determinado momento, no início da pandemia, as demissões, a finalização de contrato foi muito maior do que a média, o que poderia até sugerir algumas demissões irregulares, mas de fato houve um fechamento, uma praticamente a cessação da contratação de jovens aprendizes, fazendo com Uhum. que esse grupo de adolescentes e jovens ficassem sem oportunidades nesse momento economicamente muito crítico, inclusive. Eu fui fazer uma leitura sobre esse assunto, eu vi que o presidente do CIE mandou, não sei se vocês tiveram acesso, ao presidente Jair Bolsonaro, uma proposta de que as empresas pagassem metade, me parece que eles ganham um salário mínimo, e o governo considerasse pagar outra metade, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso, e a ideia era que fomentasse aí um mercado para 400 mil jovens, né? Mas aí o governo também tem outras iniciativas para os jovens, né? Você chegou a ver isso, Marcela? Cheguei sim, a gente tem acompanhado bastante de perto. Qualquer iniciativa é válida, né, para promover o impacto social e a inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho.
Então, a gente vem acompanhando de perto essa ação, mas tem um posicionamento aí também, né, federal do nosso presidente, que tem no paralelo um programa de inclusão também, que é o programa Verde e Amarelo. Então, eu não sei o quanto isso será atrativo para o atual governo. Uhum. Bom, eu queria entender um pouquinho mais da questão do jovem aprendiz, que eu acho que o programa ele pode ajudar muita gente que não tem, não entende bem o que é, apesar que a lei já a gente colocou aí 20 anos. Então explica um pouco para a gente, Marcela, a partir de que idade que pode entrar, quem é que pode fazer parte desse mercado, né? Tá, vamos lá. A lei da aprendizagem, ela atende adolescentes e jovens de 14 a 24 anos que estejam estudando ou concluído o ensino médio, né? Apesar da lei estar em vigor há mais de 20 anos, aí ainda existe uma carência muito grande em relação à informação do programa a divulgação do programa Jovem Aprendiz, mesmo porque isso não é tratado e não é trazido dentro da escola, né? Dentro da escola pública é onde estão os nossos Uhum. jovens, é onde estão os nossos público-alvo, e esse tema não é levado como oportunidade para os jovens e adolescentes. Né? Então, nós precisamos fomentar isso junto às escolas, né, para que os jovens tenham conhecimento dessa possibilidade, né, de emprego e de inclusão social através da lei da aprendizagem do programa Jovem Aprendiz. Mas qualquer jovem que estiver estudando, estiver de 14 a 24 anos ou concluído o ensino médio, ele está habilitado para participar do programa. Eu queria que você, Elvis, fosse falando para a gente da pesquisa também, Uhum. inclusive para falar um pouco do impacto social que são 77 mil vagas que foram perdidas durante a pandemia para esses jovens aprendizes. Qual é o impacto social disso? Exatamente. É um impacto muito grande, porque o programa de aprendizagem, como a Marcela anotou, ele é voltado prioritariamente para adolescentes e jovens de baixa renda, e ele garante, ao mesmo tempo, um salário, nem sempre, como a jornada é reduzida, nem sempre é um salário mínimo, pode ser, a média está em torno de 640, 650 reais no estado de São Paulo. Ele garante a permanência na escola e ele garante, por meio da entidade orientadora ou por meio da própria empresa, um curso técnico profissionalizante. Então, dessa maneira, ele é uma forma de inclusão muito mais eficiente e muito mais forte do que a simples transferência de renda. Basta você pensar que o auxílio emergencial, que agora inclusive vai ser cortado pela metade, era R$ 600. O salário de um aprendiz é maior do que o que seria esse auxílio emergencial. E, portanto, é um apoio muito importante para esse adolescente jovem, como também para a família. É um importante componente da renda familiar dessas famílias mais pobres. Então, eu tenho a visão de que isso é uma forma de responsabilidade social da empresa, de cumprimento do valor, da determinação da responsabilidade e do valor social da propriedade que está escrito na própria Constituição. Ao fazer isso, ao contratar o aprendiz, além de cumprir cota, cumprir lei, o que a empresa está fazendo é dando um sentido social para a própria produção e para a própria propriedade e riqueza gerada. E isso, só para voltar um pouco numa pergunta que você fez anteriormente, Jeremias, me faz pensar que o auxílio do governo para pagar o salário de aprendizes não seja a maneira mais adequada de estimular esse programa. Embora essa proposta do CIES seja muito bem intencionada, o que nós vemos em geral é que quando você tem esse tipo de incentivo, os efeitos no mercado de trabalho, nós temos vários exemplos recentes, costumam ser muito pequenos, acabam resultando apenas em maior ganho para as empresas, e no caso do programa de aprendizagem, é obrigação, é dever de responsabilidade social das empresas fazerem isso por custos próprios, que não são tão altos assim. Né? O que nós Uhum. vemos muito é que as empresas elas gostam de fazer, principalmente grandes empresas, a responsabilidade social da porta para fora da empresa. Preferem financiar um projeto lá longe da empresa, numa comunidade pobre. Esses projetos é bom que o façam, sem dúvida nenhuma, mas eles têm uma duração limitada e têm os efeitos e consequências e impactos sociais muito menores do que você inserir de fato esses adolescentes e jovens
no mercado produtivo, com capacitação, com qualificação, ganhando experiência e a possibilidade de ser efetivado. É uma maneira muito mais consistente de inclusão e responsabilidade social e é dever das empresas, independentemente Uhum. de ajuda governamental, que é o que as empresas sempre ficam pedindo e que geralmente não resultam nos impactos esperados. Você sabe, Marcela, que os meus amigos falam, não, não fala isso não, mas eu falo, né? Eu fui guardinha, eu usava aquele cap, né? E eu ainda Sim, enganei o pessoal da prefeitura e eu comecei com 11 anos. Depois o pessoal fala assim, mas você não tem 12 anos, só podia entrar com 12. Hoje, isso tem muito tempo. Aí depois eu fui fazer o Senai. Pô, o Senai, eu entrei com 14 anos. Mudou minha vida, porque assim, eu passei a ganhar um lógico. dinheirinho a mais. E mesmo assim não era muito, não, acho que era um salário mínimo. Mas aí a minha mãe já não pegava tudo, ela já deixava um pouquinho comigo, né? Olha só, outros tempos, né? Enfim, É mas foi verdade. uma coisa que mudou muito a minha vida, porque assim, eu não sei se você acompanha, Marcela, eu acho que o jovem que não consegue esse início bom, ele entra num ciclo muito ruim. O que seria? Eu acho assim, por exemplo, você começa, passou 14 anos, 15 anos, 16, 17, 18. E os pais falam, você tem que trabalhar. Aí Sim, entra no mercado de empacotador, vai trabalhar de dia, tem que estudar à noite. Aí fala, à noite estou cansado, desiste da escola. Você vê esse é ciclo, uma roda viva. isso é muito trágico, né? E agora na pandemia, É. então, Isso é muito trágico, por isso que as políticas públicas elas devem abraçar a juventude, né, de todas as maneiras, em todos os aspectos. Então a gente precisa primeiro entender qual é a realidade socioeconômica sempre, né, do adolescente e jovem envolvido num programa de aprendizagem e principalmente trabalhar essas questões sociais, né? Então daí vem a responsabilidade de a gente trabalhar o núcleo familiar durante a inclusão desses adolescentes no mundo do trabalho. É o que você estava falando agora, né? Uma entrada no mundo corporativo que não é estruturada, que não é planejada, ela pode comprometer a trajetória de vida desses adolescentes, né? Porque ele partindo para o trabalho informal, né, é uma porta de entrada também para outras questões que trazem uma vulnerabilidade social que hoje em dia esses jovens não conseguem sair. Eles a todo momento são influenciados pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas, pelo contrabando, né? E isso é muito sério hoje na nossa realidade. Então, se a gente não trabalhar todo esse contexto e a estrutura familiar e a estrutura social para dar esse alicerce para esses adolescentes, né, a partir dos 14 anos, trazendo ele para uma pré-qualificação profissional, né, para você ter ideia, hoje a vocação faz um trabalho a partir dos 8 anos. Né? Então, a partir dos 8 anos, as crianças elas são atendidas através de um programa Crescer, e a partir daí começa a se desenhar o projeto de vida desses jovens, dessas crianças, né? E aí, a partir dos 8 aos 14 anos, eles ficam nesse programa Crescer, e depois eles partem para o programa profissional. Para quê? Para quando ele tiver a idade da aprendizagem, ele já tenha constituído o seu plano de vida, ele já sabe o que é a realidade do mundo corporativo, ele entenda a responsabilidade de ir para a escola, ele tem esse compromisso com a escola para que ele possa ser direcionado para uma estrutura regrada, uma estrutura que traga um alicerce para ele e uma trajetória profissional. Então, é importante que a gente trabalhe essa pré-qualificação profissional que antecede a inserção no mundo do trabalho. Essa pré-qualificação profissional ela é oferecida também por outras entidades e que trabalhem o contexto familiar, né? A família tem que estar sempre muito presente nesse processo de inclusão ao mundo do trabalho. ô, Elvis, eu estava vendo essa semana um vídeo Hum. do Marcelo Gleiser, eu acho que é assim que é o sobrenome dele. Ele é um físico, né, astrônomo, muito premiado, né? Ele ganhou prêmio, inclusive, do presidente dos Estados Unidos, né? É um cientista que tem muito prestígio internacional. E ele falou, num dos vídeos dele, o Brasil, infelizmente, quando se trata de tecnologia, ele usou os termos assim bem como é que eu diria? Duros até. Ele falou: a gente tem Petrobras e a Embraer. Tem celular brasileiro? A gente tem carro fabricado aqui? A gente não tem. Tecnologia, a gente está muito atrasado. E a gente está diante de um mundo assim que todo mundo falando em startups, né, globalização.
Como é que vocês veem? Tem que mudar a legislação em relação a aproveitar o que a gente chama de janela demográfica dessa juventude que está se perdendo, né? Então, na pandemia agora nem se fala, né? Para incrementar, porque essa questão do jovem aprendiz ela está muito relacionada a um ganho que ele pode ter e poder estudar sem perder o estudo. Então, eu acho que é um dos programas dos melhores que existe, eu acho que tinha que ser incrementado. Queria saber se vocês têm algumas sugestões, principalmente agora na pandemia, como essa que o presidente do CIE colocou, para que a gente corra atrás do prejuízo o mais rápido possível, né? Olha, Jeremias, são várias questões aí um pouco complexas, mas primeira questão, o Brasil ele não tem esse desenvolvimento tecnológico, científico que seria necessário para uma nação de ponta, porque historicamente sempre foi um país subalterno no sistema de produção mundial. Quer dizer, o Brasil nunca teve condições, não por causa da capacidade ou dos recursos da população, mas por causa da sua posição na economia mundial. É muito difícil para um país como o Brasil, para um país de terceiro mundo ou em desenvolvimento, atingir um patamar de desenvolvimento e tecnologia e criação de novas formas de tecnologia como outros países atingem. A nossa situação é um pouco diferente. O que nós precisamos, de certa maneira, é saber como absorver esse conhecimento que já existe no mundo, esse conhecimento da humanidade, e colocar a favor do desenvolvimento da população brasileira e do bem-estar da população brasileira. Então, o grande desafio é nós criarmos, com essa, como você chamou, essa janela demográfica, uma geração que seja capaz de absorver, entender, trabalhar sobre as novas tecnologias, as novas formas de comunicação, as novas formas de produção, nos diversos campos, seja no campo do trabalho, seja no campo da vida pessoal. Porque, veja uma coisa, existe um fator, uma característica muito importante no jovem aprendiz, que é essa colocação no mundo social e produtivo, mas existe, ao mesmo tempo, uma desvantagem, que é o seguinte: os adolescentes e jovens mais ricos não vão precisar trabalhar e vão poder se dedicar integralmente aos estudos até acabar a faculdade ou talvez até acabar a pós-graduação. É claro que, em termos de conhecimento, habilidade, capacidade, eles estão na frente em relação aos adolescentes e jovens mais pobres. Na situação brasileira atual, o jovem aprendiz é, sem dúvida nenhuma, um excelente instrumento de inclusão social. Mas, na minha visão, ele deveria ser um instrumento transitório até que nós pudéssemos chegar num momento em que toda criança e adolescente pudesse ter condição de escolher livremente, não por pressão econômica, se vai trabalhar ou não, se vai fazer profissionalização ou não, se vai se dedicar à economia criativa, se vai ser artista, se vai ser pintor, se vai ser escritor, ou vai ser ginasta, e qualquer coisa que não seja o tradicional mundo do trabalho, para onde nós, infelizmente, somos obrigados a empurrar as parcelas mais pobres da população. Então, você tem esse aspecto. Sim, é muito interessante o programa Jovem Aprendiz, eu sou um grande defensor do programa, mas como uma estratégia provisória num momento em que há tanta desigualdade social. E para vencer esse gap de conhecimento, de habilidade que você aponta, Jeremias, seria preciso, de fato, um investimento, aí sim, muito maior na escola pública e na educação pública. Nós mostramos recentemente que grande parte das escolas públicas nem sequer tem computador conectado à internet para os seus alunos usar. Como é que essa moçada vai conseguir dominar as tecnologias se no processo educacional eles ainda estão presos ao século passado? O investimento público, portanto, e o grande esforço que nós temos que ter é na educação de qualidade, de fato, na escola pública e na concessão de condições de vida suficientes para que as crianças e adolescentes não sejam obrigadas a trabalhar desde a sua adolescência, mas que tenham isso como uma opção entre outras possíveis. Esse é o grande desafio da justiça social e da igualdade social no Brasil, que deve nortear todas as políticas públicas, no meu modo de ver. Ô Marcela, você tem uma experiência real e direta, né, no trabalho da vocação.
O que que tem dado certo de experiências nessa área, né, entre não só entre os jovens aprendizes, mas você falou que começa a trabalhar com as crianças a partir dos 8 anos, porque a gente sabe que os governos passam, muda a cada 2 anos ou a cada 4 anos, né, e, precisa que as políticas continuem, né. O que que você tem visto que tem dado certo diante dessa demanda tão grande que a gente tem para os nossos jovens e adolescentes? É muito interessante esse posicionamento justamente por conta do governo, né. O período de governo é de 4 anos e depois a gente não pode ficar refém de uma situação, governamental. Então, a Vocação faz um trabalho em rede, né, a Vocação trabalha dentro da estratégia em rede, com outras organizações sociais, que também ajudam a garantir atendimento e o assessoramento, né, dessas crianças e também da família e do contexto aonde eles estão inseridos. A mesma coisa se dá dentro do Centro de Integração ao Mundo do Trabalho, né, o trabalho em Uhum. rede com organizações sociais que também trabalham com pré-qualificação profissional, com outras organizações que também trabalham com o público da diversidade, que muitas vezes estão, né, à margem da vulnerabilidade ainda maior do que a vulnerabilidade socioeconômica, né, porque tem questões de gênero incluída, tem questões de deficiência incluída, tem questões de nacionalidade incluída. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o público de adolescentes e refugiados que chegam dia a dia no nosso país, então também estão aí à mercê, né, da vulnerabilidade social. Se a gente for hoje no centro de São Paulo, a gente encontra ali na Barão de Tapetininga, na 7 de Abril, né, adolescentes e jovens filhos de refugiado que ficam perambulando ali naquelas ruas sem orientação profissional nenhuma, então e sem orientação de cura, que estão num país estranho. Então esse trabalho em rede com outras organizações sociais tem garantido que a gente possa dar esse atendimento e esse acolhimento de uma maneira muito produtiva, né. Então vem a partir dos 8 anos, num trabalho, né, de contraturno escolar, garantindo que aquela criança não esteja na escola, né, trazendo a proposta de garantia de direitos, né, de alimentação e segurança, porque eles estão dentro de um ambiente fechado. Depois, dentro da proposta de inclusão ao mundo do trabalho, né, a partir dos 15 anos, infelizmente, né, como o Elvis trouxe hoje, não é a opção de escolha, é uma opção de necessidade, esse jovem está trabalhando, porque muitos aí com 15, 16 anos hoje, trazem a única renda da família, né, a única renda garantida Uhum. que traz para a família é através do programa Jovem Aprendiz. Então a gente tem que garantir esse atendimento e esse acolhimento através dessas organizações sociais parceiras, através das com empresas que oferecem também um curso de qualificação, que é um curso de informática, um curso de inglês, um curso de oratória, e também através, né, do incentivo privado, que são as empresas que contratam esses aprendizes, as empresas que patrocinam programas de pré-qualificação profissional, empresas que contratam um programa de mentoria voluntária, né, que é um programa onde o jovem passa 3 meses dentro da empresa, né, fazendo aí a primeira integração prática ao mundo corporativo. Então, todos esses programas e incentivos e o trabalho em rede que a Vocação proporciona, garante que a gente tenha esse atendimento para os nossos adolescentes e jovens. Então, ô Elvis, você falou que o Jovem Aprendiz é um programa que deve ser considerado, não sei se eu entendi corretamente, como um degrau na escada que a gente tem que subir em relação a dar essa oportunidade para os jovens. Mas eu vejo, assim, eu citei no início que eu participei, por exemplo, do Senai, e para mim foi uma grande transformação. E o Senai, que é o Sistema S, também ele tem uma participação da empresa e, enfim, né? E me parece que a participação das empresas é boa, porque acaba sendo uma solução, porque quando se trata de políticas públicas que a gente sabe que é burocrático e é demorado, então, às vezes, eu posso estar até enganado, mas, por exemplo, eu conversei com um especialista esses dias, ele falou: nós temos os CELS, né, em São Paulo, que é esses centros educacionais grandes, mas ele falou, ao longo do tempo, meio que foi se perdendo, assim, o que poderia ser uma integração mais cultural,
oferecendo muitas atividades, ficou voltado muito só para a educação, né? Talvez por falta de integração, de conversa, enfim, entre o poder público e a comunidade. Então, você acha, nesse sentido que eu queria te perguntar, você acha que é nesse sentido que a gente deve caminhar, parcerias com as empresas, para que oportunidades como essa sejam feitas, ou você tem outras ideias, né? Além do investimento direto na educação? Olha, sem dúvida nenhuma, a participação das empresas é indispensável. Agora, nem sempre, infelizmente, ela vai se dar na forma de parceria. Porque eu Uhum, vou fazer referência a algumas coisas que a Marcela falou, que são muito importantes. A primeira delas é a questão do direito. Quer dizer, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê explicitamente o direito à profissionalização e proteção no trabalho. E esse direito uhum, é responsabilidade não só do governo, mas da família, da sociedade e das empresas. Então, isso significa que há um dever das empresas, independentemente de qualquer parceria, em cumprir o seu papel social e criar oportunidades para as parcelas mais pobres. Qual é o outro lado da questão e que eu vejo como problemático? É que no mercado de trabalho nós enfrentamos ainda muito a questão da discriminação e do preconceito. Um dos problemas que o programa Jovem Aprendiz enfrenta é porque é muito difícil para muitas empresas é, aceitarem a ideia de que elas terão entre seus empregados meninos que moram na periferia, que se vestem de uma maneira diferente, que têm um linguajar diferente, que não estão de acordo com o padrão do profissional arrumadinho, entre aspas, tradicional, que a empresa construiu como imagem própria. Há, de fato, um preconceito. Isso para não falar das questões de preconceito de orientação sexual, para falar especificamente do preconceito de raça. Também nós vamos ter uhum. uma enorme resistência por parte de muitas empresas desse aumento de contratação de pessoas negras. Nós vamos ter, como temos ainda, uma imensa resistência na contratação de pessoas com deficiência. Aliás, é bom dizer que o programa de aprendizagem prevê como aprendiz pessoas com deficiência de qualquer idade, que também contam como parte da lei. Então, veja, eu acho que as empresas, muito mais do que parceiras, elas têm que ser levadas, inclusive por meio de legislação, de pressão social, que é muito importante, a aceitarem mais, a se abrirem à diversidade de todo tipo, ser uma empresa inclusiva no seu sentido mais amplo, para que a gente possa ter um desenvolvimento social. Isso é fundamental. E veja, também é interessante, e do ponto de vista da política pública, o que pode dar muito apoio a isso tudo seria uma rede bastante bem estruturada e modernizada da política de assistência social. Não sei se você Uhum. tem clareza disso, Jeremias, mas a política de assistência social no Brasil, o Sistema Único de Assistência Social, chamado SUAS, é uma legislação muito avançada. Porém, é o menor orçamento de qualquer prefeitura no Brasil e do governo federal. Não vai recurso para assistência social, o que faz com que a prática real da assistência social fique sendo apagar incêndios e não conseguir desenvolver uma política de organização da comunidade, de garantia e defesa de direitos, que poderia inclusive levar a uma pressão maior para que as próprias empresas superassem essas barreiras ideológicas, preconceituosas que nós ainda encontramos no mundo do trabalho. A Marcela deve ter vivido isso e várias instituições com quem nós conversamos dizem que muitas empresas têm resistência ao programa de aprendizagem com um argumento do seguinte tipo: não, nós não somos uma instituição de beneficência. Vendo qualquer coisa que é dirigida para a população mais pobre como se fosse beneficência. Não é, é direito e é obrigação. Então, essa passagem para a garantia de direitos e para a pressão social, para que a inclusão não seja apenas propaganda de grandes empresas, que ficam com um impacto e uma imagem muito fortalecida quando fazem determinadas propagandas, quando a maior parte das empresas não pratica nada disso do portão para dentro, da porta para dentro da empresa. E é isso que nós temos que conquistar, muito mais do que uma parceria, uma abertura do mundo profissional. É para isso que hoje são os valores de humanidade, de garantia de direitos e até, se você quiser, de objetivos do desenvolvimento sustentável mais importantes que nós temos. Você sabe Sem que onde eu dúvida. Eu trabalho, só Marcela, queria. pois não, É. diga. Não, não, eu só queria Só, fazer um complemento.
Claro. nesse posicionamento quanto à garantia de direito e essa inclusão estruturada, né. Hoje a gente tem aí uma resistência sim de algumas empresas quanto à inclusão do jovem aprendiz no mundo corporativo, trazendo essa realidade de periferia, trazendo essa realidade de diversidade, trazendo essa realidade, né, de jovens com um padrão, né, muito mais moderno do que algumas empresas hoje, porque há anos atrás não existiu uma estruturação e um planejamento para essa inclusão ao mundo do trabalho. Quando a gente fala de vulnerabilidade, existem várias vulnerabilidades que antecedem a vulnerabilidade socioeconômica. Então, dentro desse contexto que a gente vivencia hoje, existem vulnerabilidades que precisam ser tratadas antes da inclusão ao mundo do trabalho, né? Vulnerabilidades que surgem a partir de um contexto familiar, de um relacionamento abusivo de um pai com uma filha, que se não for tratado na hora que ela chega no mundo corporativo e alguém da empresa falar um pouco mais alto na reunião, ela vai trazer um comportamento que naquele momento não é adequado, né? São Uhum. vulnerabilidades que estão relacionadas aí também a questões de gênero que tiram esse adolescente da escola e trazem aí uma vulnerabilidade e um atraso escolar que vai comprometer também a inserção dele no. Então tem que ser feita todo um planejamento para que esses adolescentes e jovens, dentro da garantia de direitos, possam sim usufruir de uma política pública e de uma lei que promova uma inserção com qualidade, mas que seja planejada, porque senão a gente acaba prostituindo a lei e a gente acaba trazendo uma responsabilidade para a lei que não é pertinente a ela. Uhum. Mas a lei tem que estar bem definida, porque também, não é, Sem Elvis, dúvida. quando você estabelece brechas, qualquer coisa que na lei que possa dar motivo de interpretação, é sempre ruim. Citar, por exemplo, eu já conversei com especialistas sobre deficientes, que eles falam, olha, tem muitas empresas que eles falam assim, tem a cota de deficiente, então tá, mas eu quero aquele que só perdeu o dedinho minguinho, eu não quero ninguém surdo, ou mudo, porque daí vai me dar muito trabalho. Por outro lado, claro, existem muitos daqueles que reconhecem, e eu acho que enriquece muito o ambiente. Eu ia falar que onde eu trabalho, por exemplo, tem muito jovem aprendiz, e eles trazem assim um fôlego novo, uma coisa muito legal, um ambiente legal, porque são gerações mais velhas, aí vem essa geração nova, a gente tem a oportunidade de aprender com eles, porque também a gente que está em uma outra geração mais avançada, a gente aprende com eles. E eles também aprendem com a gente, né? A gente sempre tem alguma coisa para ensinar e não deixa a gente ficar tão velho, né? Porque aí ensina a gente a mexer no Instagram. Eu peço para quê? Eu peço para eles. E eles me ensinam muito. Olha, eu estou aqui conversando com vocês e às vezes digitando, porque eu estou, desde o começo do programa, tentando fazer contato com uma jovem aprendiz, mas olha só, a conexão dela de internet está bem ruim, a gente não conseguiu, tentando aqui o tempo todo com a técnica. O nome dela é Isabela, só que eu falei aqui com ela no WhatsApp, graças à tecnologia, e eu falei, Isabela, me resume um pouquinho da sua história aí que eu vou falar no programa. Então vamos Que lá legal. ver o que a Isabela me mandou. A Isabela me falou assim, olha, vamos ver que bairro que ela é Cidade Júlia de São Paulo, não sei nem onde fica, nunca vi, mas tudo bem, deve ser uma cidade pequena. Zona Ela diz Sul. assim, ó, é Zona Sul de São Paulo? É. Tá. E olha só, o programa Jovem Aprendiz representou muitas coisas na minha vida, pois eu aprendi a lidar com as diferenças e os desafios no mercado de trabalho, e também a lidar com diversos tipos de pessoas, o que obviamente também lidamos no trabalho no nosso cotidiano. Foi uma experiência muito boa, pois pude compartilhar minha vida e meus sonhos com outros jovens que também tinham quase os mesmos sonhos que o meu. E claro, aprendemos a lidar com a pressão da sociedade sobre entrar no mundo do trabalho, escola, etc. Aí eu perguntei para ela que eu não sei se eu vou conseguir colocar uma foto da Isabela, que eu pedi para ela mandar, mas ela não mandou ainda. Vamos lá. E aí eu falei, o que você faz com o dinheiro que você recebe? E ela falou, olha, eu tento manter as contas em dia em casa e também tento juntar para um projeto futuro em minha vida. Obrigado, viu, Isabela, pela sua Legal. participação. Bonita, hein? O que vocês acham? Ah, a Isabela tá aí, a fotinha dela aí, ó. Ele tá É que aí. eu estava Tá. lendo aí, ó. A Isabela entrou pelo menos com a foto aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir manter ela aí, mas eu li o que você mandou aqui para mim. Obrigado, viu, Isabela? Tem a sua fotinha aí. Elvis, é emocionante, né? Quando a gente traz um depoimento, né? Parece que é pouco, mas vai mudar a vida dessa menina, né? Com certeza. Já mudou, né? Já mudou.
E olha, é muito importante um depoimento como esse, porque mostra de fato de que maneira o programa Jovem Aprendiz é um caminho para a inclusão real desses adolescentes e jovens. Por outro lado, mostra, até pelo caráter emocionante de ouvir um depoimento desse, como o nosso país é atrasado. Porque nós nos emocionamos com o fato básico de uma adolescente de uma área de periferia ter acesso aos seus direitos básicos. Isso nos emociona, como se isso fosse algo do outro mundo. Nós precisamos chegar num ponto, Jeremias, em que isso seja o normal, o natural, Sim. o comum, e não aquilo que nos emociona, tá certo? Porque, veja, é uma história linda, sem dúvida ela tá, muito sucesso para ela, é o que nós desejamos, Uhum. mas ela é um dos muitos exemplos de quanto o Brasil é desigual na sua estrutura social e quanto nós precisamos superar isso para que passe a ser normal uma menina de qualquer região, de qualquer etnia, de qualquer orientação sexual, tenha a possibilidade de ter sucesso e fazer o seu próprio caminho. E olha, você mencionou há pouco tempo, no início dessa sua fala, a questão das pessoas com deficiência. E veja você como os riscos da lei, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre isso para comparar com a questão do aprendiz. Quando iniciou a cota para pessoas com deficiência, aconteceu isso que você falou. As empresas só queriam contratar pessoas com deficiências muito leves para cumprir cota, mas na verdade não estavam dando inclusão para ninguém. Aí houve uma mudança na regulamentação e as empresas, para constituir a cota de pessoas com deficiência, há sim, uma definição médica muito clara só com deficiências profundas. Aí, bom, começaram a contratar com dificuldade e o que aconteceu? As pessoas com deficiência mais leve deixaram de ser contratadas, porque elas não entravam nem pela cota e nem como pessoas sem deficiência. Isso criou uma situação terrível. Por quê? Porque as empresas estão focadas em cumprir ao pé da letra, à risca, a legislação e não transformaram a sua cultura e a sua visão de mundo para uma visão realmente inclusiva, em que contratar uma pessoa com deficiência não seja exigência de uma cota, mas seja natural, seja parte da missão social da empresa, em que contratar jovens e adolescentes da periferia e com diversidade não seja uma conquista do outro mundo, mas seja algo normal, natural. É para isso que nós precisamos trabalhar. E uma parte muito importante desse trabalho é a organização e o aumento da capacidade de reivindicação dessas próprias pessoas excluídas. Daí que vem a grande importância das organizações sociais, que são centenas no Brasil inteiro, que trabalham com jovem aprendiz e tem uma base comunitária que leva também a esses jovens a clareza de quais são os seus direitos e de que maneira coletivamente eles podem se organizar e se fazer ouvir na sociedade, que talvez hoje seja a coisa mais importante que nós temos a conquistar, o espaço público de discussão e o protagonismo cada vez maior dessas parcelas excluídas, para que as empresas, os governos, as famílias não façam as coisas porque é politicamente correto ou porque é uma determinação legal. É porque tem que ser assim, porque isso é direito humano básico, essencial e tem que ser respeitado. Eu vou pedir para o Elvis ir retomando aí na memória se ele consegue lembrar mais alguma coisa da sua pesquisa, que ele fez uma pesquisa muito interessante, que é o Elvis é diretor da Kairos Desenvolvimento Social, e vou retornar aqui com a Marcela Toledo, que é coordenadora comercial Mundo do Trabalho e Vocação. A gente está falando sobre jovens aprendizes, que durante a pandemia teve aí uma redução de pelo menos 77 mil vagas para esses jovens que estão aí, acho que quanto? Qual a idade, Marcela? Exatamente. De 14 a 24 anos. De 14 a 24 anos. Nunca é demais falar que parece que a gente já liga essa idade quando você fala no mundo da criminalidade, infelizmente, é mais ou menos isso, entre 14 e 29 anos, é o maior índice de Verdade. pessoas nas penitenciárias. E não é por acaso, não é à toa, né? Porque esse jovem, quando ele vai, aquele ciclo que a gente falou no início, que ele vai entrando, né? Tem que aproveitar no começo, né? Na tenra idade, Sim. porque daí ele vai se encaminhando. Quanto mais afastado ele vai ficando do mundo do trabalho e do mundo da educação, eu acho que maior a chance dele ficar marginalizado, né? Como é que é essa questão da cultura nas empresas, Marcela? Você acha que tem mudado? Você acha que isso pode, deveria ser feito algum trabalho nas empresas para que fosse melhor acatada o jovem aprendiz, enfim?
Eu acho que isso tem mudado sim ao longo dos anos, mas a gente tem possibilidade de mudar ainda mais, né? Hoje existe um distanciamento muito grande das empresas e dos empresários e dos gestores quanto à contribuição para a mudança da lei da aprendizagem, né? Essa mudança da lei da aprendizagem, e não só da lei, mas de toda a legislação da aprendizagem, lá vem sendo discutida há muitos anos. Então, existe um distanciamento muito grande entre o que esses empresários, o que essas empresas almejam com a realidade da lei. Então, assim como o mundo está se modernizando, a tecnologia está se modernizando, a lei também modernizar, não somente para atender às garantias de direito e inclusão social desses adolescentes e jovens, priorizando, né, os adolescentes de 14 a 18 anos incompleto, né, para que a gente tenha aí todo o processo de erradicação de trabalho infantil garantido através da inclusão da lei da aprendizagem, mas também ouvir a participação desses empresários e das empresas do que poderia ser mais atrativo para eles quanto à inclusão desses jovens, né? Então, a gente vê muito quanto ao trabalho desses jovens maiores de 18 anos, né, de sábado e domingo. A gente tem aí uma demanda muito grande do varejo, que atualmente funciona aí 24 horas, funciona de domingo a domingo, e esses jovens não podem trabalhar de sábado e domingo. A gente tem uma demanda aumentando a cada dia em relação à tecnologia, né? A gente já falou em relação a isso aqui também. Cresce a todo momento a tecnologia, a gente tem uma demanda muito grande de jovens que poderiam estar fazendo um trabalho de programador, e a demanda também é 24 horas, né? E eles não Uhum. podem trabalhar de sábado e domingo para atender essa necessidade, né? Tem a questão da carga horária hoje da aprendizagem, né? Que é 70% da aprendizagem prática e 30% da aprendizagem teórica, e hoje a gente tem lutado muito para ter o trabalho do 4 por 1, que seriam 4 dias na atividade prática para garantir essa sustentabilidade, essa necessidade da empresa. Sim, que Uhum. valoriza o trabalho desse aprendiz que está lá dentro, e um dia na capacitação teórica. E seguindo essa tendência da tecnologia, né, o que mais a gente trabalha hoje em relação à mudança da legislação é uma formação híbrida desse jovem, né? O que que seria isso? Uma parcela presencial e uma parcela à distância, né? A pandemia veio e ela trouxe diversas oportunidades para se comprovar que o trabalho em home office sim é efetivo, que o trabalho e a formação à distância sim funciona, desde que ela seja, né, organizada e planejada dentro da estrutura de desenvolvimento educacional desses jovens. Mas quantos escritórios e quantas empresas reduziram seu espaço físico, entregaram seus espaços, e hoje os colaboradores trabalham dentro da estrutura das suas casas? Aonde Uhum. vai trabalhar esse aprendiz daqui para frente se não existe mais estrutura física dentro da empresa? Então, a legislação precisa estar atenta quanto a essas questões, senão vários postos, né, de trabalho vão ser comprometidos por conta desse engessamento e dessa estrutura da legislação da aprendizagem hoje. Você está falando, eu estou lembrando de uma entrevista, Elvis, que eu fiz recentemente com um empreendedor em Portugal, e ele falou: olha, os meus programadores aqui, eu tenho programador de outros países que programam para mim aqui em Portugal e também nas minhas filiais pelo resto do mundo afora. Podia ter brasileiro lá programando, porque ele falou: o cara programa de outro país, precisa falar inglês, precisa saber programar, né? Como é que você vê esse desafio, principalmente diante da pandemia? O ano que vem está aí, né? Volta às aulas, tudo mais, e eu acho que o desafio é muito grande em relação à tecnologia, né? Porque toda hora a gente vê um aplicativo novo e mudando a vida da gente radicalmente, né? O cara tem uma profissão, aí vê um aplicativo, olha aqui, ó, oferece esse serviço seu por X, né? E aí fala, pô, é um concorrente aqui, o aplicativo, em todas as áreas, né? A gente tem que correr. E aí, como é que a gente faz com essa juventude? Eu queria passar essa palavra para você e depois devolver para a Marcela, para perguntar também para ela como é que esse jovem chega e quais os principais problemas que eles têm, porque eu tenho acompanhado alguns aí, eu vejo muito problema de gramática, português, né? Coisas básicas. Enfim, já falei demais. Fala aí, Elvis, por favor. Você fala demais, você fala coisas muito interessantes, então vale a pena ouvi-lo, Jeremias, porque você toca num ponto que eu acho que é fundamental, que está implícito na tua pergunta, que é nada se resolve
fatiadamente. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Não adianta só resolver a situação do emprego se não houver investimento na educação, se não houver investimento em habitação, se não houver saneamento, investimento em saneamento básico e assim por diante. Esses adolescentes e jovens e as famílias e comunidades que vivem em regiões de maior vulnerabilidade ou estão em faixa de pobreza, elas vivem numa situação em que vários direitos não são garantidos. E garantir apenas um deles nem sempre é suficiente para mudar a situação de vida dessas famílias. Então, a primeira coisa é sempre pensar de uma maneira integrada. O desenvolvimento e o combate à desigualdade ele tem que ser integrado entre as diferentes políticas. Sem uma boa educação, você não vai ter uma boa aprendizagem, você não vai ter um bom desenvolvimento de vida e assim por diante. É também parte desse conjunto, toda uma coisa que vocês mencionaram, que o Marcelo falou e você falou, por que os jovens ficam entre essa triste opção do tráfico de drogas ou do trabalho ou da educação? É porque existe uma situação colocada em muitas comunidades hoje no Brasil, em que houve uma total dissolução dos vínculos comunitários mais fortes que existiam, por exemplo, nos anos 70. Nos anos 70 você tinha uma mobilização, você tinha movimentos, você tinha até movimentos políticos que davam sentido à vida das pessoas como grupo na comunidade para lutar por seus direitos. Isso foi progressivamente, por várias razões históricas recentes, se desfazendo e foi ocupado por duas visões distintas que estão hoje presentes em muitas comunidades. Ou o tráfico de drogas, que é uma espécie de empreendedorismo do mal, da ilegalidade, mas não deixa de ser um empreendedorismo, infelizmente. E, por outro lado, uma visão muito religiosa que acha que a fé individual vai resolver individualmente o problema de cada um. Com isso se perdeu o quê? A capacidade de articulação das forças locais em torno de um projeto comum e a possibilidade de articulação das diferentes regiões em torno de um projeto comum. Então, é esse quadro de dissolução da organização social e da capacidade de intervenção que está na raiz de muitos dos problemas que nós enfrentamos. Isso que nos leva a pensar soluções que, se nós aprofundarmos um pouco, talvez não sejam tão simples. Por exemplo, eu concordo com a Marcela que precisamos fazer adequações na legislação, mas até que ponto nós podemos admitir a violação de direitos de crianças e adolescentes para garantir outros? Ou seja, a criança e adolescente antes de 18 anos não pode trabalhar à noite, absolutamente não pode, por várias razões, inclusive pelo momento de seu desenvolvimento pessoal e social. As empresas vão dizer, bom, mas se não puder isso, a gente não contrata? Não, as empresas vão ter que mudar isso. Nós não podemos deixar de garantir alguns direitos para cumprir as exigências do mundo da produção desenfreada de determinadas empresas. É um equilíbrio muito tênue que existe, mas que tem que ser colocado na mesa o tempo todo. Nós não podemos descuidar daquilo que é fundamental, a garantia de direitos fundamental, principalmente dos adolescentes com até 18 anos de idade. Isso é indispensável. E quando nós pensamos em outras formas de desenvolvimento econômico, empreendedorismo, possibilidade de trabalho remoto, etc., isso é muito interessante, desde que sejam dadas as condições de que isso seja feito de maneira decente e não como uma forma da superexploração. A gente fala, puxa, que bom que esse jovem está conseguindo trabalhar porque está fazendo entrega de um aplicativo, mas que triste que a vida dele dependa de um trabalho tão precário. Quer dizer, isso resolve um problema econômico, mas à custa de quantas violações de direitos e de condições de vida. Essa visão mais ampla é que deve estar presente sempre e que passa, eu acho, necessariamente por uma discussão mais ampla, política, não partidária, mas política, legal, legislativa e de mobilização social, sem o que nós vamos ficar sempre refém dessa ameaça e dessa chantagem do mundo empresarial, que é ou vocês fazem do jeito que a gente quer, com o grau de exploração que a gente quer, ou não vai ter emprego. Isso é inaceitável, na minha visão. Tem muita... Claro, eu exagerei um pouquinho, Marcela, não estou negando muitas das coisas que você falou, mas colocando numa perspectiva que eu acho que a gente tem que levar muito a sério. Não dá para aceitar o discurso de que só haverá emprego se houver carteira verde e amarela, fim de direitos, trabalho noturno, trabalho no final de semana. Puxa vida, nós vamos regredir tudo isso para garantir a sobrevivência da população mais pobre? Eu acho que não podemos aceitar isso. Agora, como resistir a isso? Só tem um caminho, organização e política.
Eu vou pedir muitas desculpas para a Marcela, porque o nosso tempo chegou ao fim, né? Ah, Já até ultrapassamos aí 3 minutos, né? Então, Que vou ter que ser pena. deseducado, mas, Marcela, é bom porque o nosso telespectador vai ficar com gosto de quero mais, e eu, para me redimir, vou chamar você, Marcela, para uma conversa aí num programa menor de 30 minutos, para a gente debater outros temas relacionados à educação, tá bom? Muito obrigado Sem pela dúvida. presença de você, Elvis. Marcela, também muito obrigado pela sua presença. muito Imagina, obrigado E e a boa satisfação. você, tarde. Muito obrigado, E a você que Jeremias. nos Boa tarde a acompanhou todos. até o momento, muito obrigado novamente. Muito obrigado pela sua presença. Continue mandando aqui as suas sugestões. O tempo é curto, porque falar de educação, de empreendedorismo para os jovens, né, essa juventude que está aí precisando tanto da gente durante a pandemia, o tempo sempre vai ser curto. Obrigado por mandar essa sugestão. Continue mandando, que a gente vai reproduzindo aqui, tá bom? Até o próximo Ideias e Debates.